Graça e paz, amados, corra linda, maravilha do eterno, abençoados e abençoadas do Todo-Poderoso Deus. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Muito bem, o café de hoje está lá em Tito, uma carta que Paulo escreveu a Tito, seu filho na fé. Tá? Nós vamos aprender um pouquinho, né, o que ocorreu ali, o que traz para nós de aprendizado nesta carta, lá no capítulo 1, versículo 4 e 5. Tito, capítulo 1, versículo 4 e 5. Muito bem, quero te agradecer, você que se inscreveu no canal, você que tem dado um joinha para nós, um likezinho, você que tem feito comentário e principalmente compartilhando para os grupos de amigos, parentes, né? E para toda a sua agenda aí, telefônica, de WhatsApp, também no Facebook, nós agradecemos, no Instagram, no Telegram, muito obrigado. Estamos também no TikTok, ok? Mas você que não se inscreveu, nos ajuda aí. O Café com Deus é uma porção da palavra explicada e também oração por você e sua família, ok? Então vamos lá, se inscreve no canal, nas letrinhas azuis, tem um linkzinho, clica lá, te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, é automático, não paga nada, não precisa preencher nada, e clica também no sininho para receber também todas as gravações que fazemos. Eu fiz outro dia uma gravação aqui, quem tem acesso ao YouTube, no nosso canal, sabe disso, conhecendo um pouquinho de mim, eu vou estar gravando mais ainda, né? Mostrei o estúdio aqui, o lugar que a gente, né, faz a gravação, que a gente chama de estúdio, mas é claro que é uma coisa simples, é um quarto da minha filha, né? Então aqui que a gente grava, mostrei também a minha sala, meu corredor, um pouquinho da gente, até meu cãozinho também entrou na gravação. E depois vou estar mostrando um pouco mais de nós, ok? Vamos lá. Lá em Tito, capítulo 1, versículo de número 4 e 5, diz assim: louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te escrevi. A gente aprende coisas maravilhosas aqui, gente, né? Paulo, ele escreveu essa carta no período que ele tinha saído da prisão, porque ele foi preso para ser conduzido a Roma, mas na acusação final, os seus acusadores não compareceram, então Paulo foi solto. Na primeira prisão ele foi solto, né? Na segunda que ele foi condenado. Nós falamos sobre isso num café passado lá em 2 Timóteo. Esta carta foi escrita no intervalo entre 1 Timóteo e 2 Timóteo. Antes de escrever 2 Timóteo, Paulo escreveu esta carta a Tito, tá? O próprio autor, claro, é Paulo, no ano 64 a 65 depois de Cristo, né? Porque Jesus morreu com 33 anos, 33 e meio mais ou menos, então continuou contando o mundo, 34, 35, então quando chegou no ano 64, 65, Paulo escreve essa carta a Tito, tá bom? Só para você entender aí um pouquinho, Tito era um cooperador de Paulo, e foi também filho na fé, porque Paulo quem ganhou ele para o Senhor Jesus. E ele acompanhou Paulo nas pregações, na organização de igrejas. Ele esteve no concílio lá em Jerusalém com Paulo. Ele esteve lá também levando a primeira carta aos Coríntios. Ele também esteve lá em Coríntios recolhendo a ajuda da igreja para os pobres de Jerusalém, né? Esteve lá levando a segunda carta junto com outros. Então ele tem uma participação muito ativa, é um homem de Deus que tem administração, que
cheio do Espírito Santo, de conhecimento da palavra. Paulo preparou ele, leva ele para Creta agora, para poder ele administrar lá a igreja como pastor, né? E levantar líderes, que os presbíteros aqui são anciãos, pessoas mais maduras na fé, para estarem administrando igrejas nas cidades que foram abertas. Então, ele devia constituir. Então, Paulo dá uma orientação aqui nessa carta, falando como, inclusive, os candidatos que deveriam ser escolhidos deveriam se portar, ou a sua vida deveria corresponder, né? Ao chamado, à vocação. Então, Paulo traz aqui lições extraordinárias para nós, ensinando aqui da maneira que esses homens deviam dar o testemunho perante a sociedade. E Paulo ainda ensina sobre como o cristão deve se portar perante as autoridades, perante a sociedade, né? E também como ele deve, os servos, escravos, deviam se portar com seus senhores. Fala também orientações para a igreja local, como que os mais velhos deviam tratar os mais novos, como que os mais novos deviam tratar os mais velhos, como que os maridos deviam tratar as esposas, como as esposas deviam tratar, amar os seus maridos e tratá-los, né, da maneira que deviam tratá-los. E aqui traz lições excepcionais, uma carta fantástica, né, que vale para nós hoje. E ele fala também das dificuldades que tem, né, com as seitas, ou seja, com as heresias, né, que eram ensinadas. Ele ensina que deve ensinar a sã doutrina, discipular pessoas, né, preparar pessoas para o ministério, e sadias, pessoas com saúde espiritual, né, que olhasse para Cristo como a forma principal e vivesse como Cristo viveu. Isso é lindo demais, né? Paulo se preocupa aqui com o testemunho da igreja, para que seja uma igreja sadia, alimentada na palavra, uma igreja de oração, uma igreja buscando os dons espirituais. Isso é maravilhoso, isso é fantástico, meus amados. Porque hoje, às vezes, as pessoas se preocupam em abrir frente de trabalho, mas não se preocupam com a consistência, o exemplo, né, que se deve deixar, que se deve dar. Porque as palavras até convencem, mas o testemunho arrasta a multidão, né? Então o testemunho ele prega até depois de morto, até depois que a pessoa morre. Já falamos isso em alguns cafés para trás aí, não é verdade? Então o testemunho é muito importante, porque a credibilidade, quando a pessoa for falar, ela vai ser incontestável. Isso é tremendo. Então por isso que a gente precisa prezar pelo bom testemunho. É isso que Paulo está ensinando aqui. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Como se portar, como ser um cidadão de bem, como ser um cristão, um verdadeiro cristão, né? Chamados de cristão, porque cristão deriva da palavra pequenos cristos, quer dizer, é olhar para Jesus, é ver Jesus em nós. Nós temos que refletir o brilho maior, o astro maior, que é Jesus. Por isso que João Batista disse certa vez: importa que eu diminua e que ele cresça. É Jesus que tem que aparecer, não nós nos holofotes. Às vezes nós somos vistos por Deus nos bastidores, lá que Deus nos conhece, porque nós não estamos procurando fama, não estamos procurando palcos, né, para serem vistos, holofotes que estão ligados sobre nós, não. Nós estamos, porque tem gente que só faz quando está iluminado, quando está com luz, com foco em cima dele, quando tem plateia. Não, aqueles que trabalham nos bastidores não se veem o seu trabalho, mas Deus vê e recompensa. Isso que Paulo está aqui orientando ele, né? E é lindo porque ele faz uma caminhada de testemunho. Não vemos aqui exortação na vida dele. Paulo não precisou de exortá-lo, pelo contrário, ele está sendo exemplo aqui a seguir, porque está obedecendo a autoridade e delegando a autoridade, porque foi imbuído de autoridade para isso. Paulo diz: levanta presbíteros, levanta líderes, né, nas cidades.
e orienta como deveria fazer, e ele assim o faz, e o nome do Senhor vai sendo glorificado, igrejas vão sendo abertas, né? Na Europa, na Iugoslávia, na antiga que hoje é Iugoslávia, né? Foram sendo abertas igrejas naquele tempo, em todos os lugares na Europa. Paulo vai avançando o evangelho no meio dos gentios, amém? Que Deus te abençoe, que sejamos esse exemplo, que o Espírito Santo fale mais ao seu coração, ao olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, é aquele que nos ama, provou o seu amor por nós, porque entregou-se por nós, deixando torturar, sendo ele crucificado com uma coroa de espinho na cabeça, cravaram as mãos e os pés do nosso Senhor, e ele fez isso porque me amou, porque te amou, porque nos ama. Amém? Em nome de Jesus, quero orar por você. Pai, coloco essa vida nas tuas mãos, pedindo as tuas bênçãos. Também, ó Deus, sobre a vida da Adriana Barroso. Toma a sua família, toma seu filho, Pai amado, que está fazendo uma prova, toma sua filha, toma, ó Deus, a sua família, seu marido, toma todos ali, dando a sua graça, a Sheila Zamboni também, e família, a Samira Carvalho e família, sempre curtindo os nossos Café com Deus, o Manfrini Calmona de Andrade também, família, toma o Rogério Gomes e família, o Kleber Teodoro e família, a Maria José Silva Santana e família, também a Marilene Gonçalves e família, Eliana Guerra também sempre curtindo os nossos vídeos, abençoa ela e família, Rose Silva e família, a Rosimeire Aquino Pessoa e família, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Senta o dedo aí, gente, vamos compartilhar.